Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz, e de maneira estratégica, com a graça, a misericórdia e a paz. Essa expressão de cumprimento foi feita por Paulo, especialmente nas cartas pastorais, quando ele se dirigia a Timóteo, quando ele se dirigia a Tito, por conta do ministério, por conta do trabalho cristão. Como a ênfase dessa mensagem está no serviço cristão, no ministério cristão, eu quero cumprimentar a igreja exatamente com essa expressão de cumprimento, que a graça, a misericórdia e a paz esteja sobre as nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 3, versículo 14. Vai ser muito importante nós termos as nossas Bíblias abertas. Inclusive, nós não teremos hoje a ajuda da multimídia. Por quê? Porque eu quero que os irmãos tenham uma visão bem panorâmica do texto que nós vamos ler. Não é? E quando nós acompanhamos na multimídia, nós temos uma visão bem focada naquele texto, naquele versículo. Inclusive, aqueles irmãos que usam o celular, sem problema nenhum, viu? Usar o celular, a palavra de Deus não deixa de ser inspirada pelo fato de nós estarmos lendo no celular, mas quando nós lemos na Bíblia impressa, nós temos essa visão de bloco, nós temos essa visão de conjunto, bem interessante do que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. O assunto que eu quero tocar é vivendo em um plano mais alto. Esse tema geral nós já falamos em agosto, com algumas ênfases. Existem algumas ênfases no livro de Efésios que fala sobre esse viver um nível mais alto, viver num plano mais alto, só que com vários enfoques. Naquele dia, naquele mês, no mês de agosto, eu fiz um enfoque. Hoje eu gostaria de dar um outro enfoque de viver num plano mais alto. Mas eu já estou dando algumas dicas aí para que os irmãos estejam acompanhando, não é? O desenrolar daquilo que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui, capítulo 3, Efésios, versículo 14 a 19, depois nós vamos no capítulo 4, só vamos pular o versículo 20 e 21, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14, então nós vamos caminhar por aí, ok? Os irmãos já abriram, é muito fácil abrir no livro de Efésios, ainda bem que eu não pedi Abacuque para você, aí eu daria umas 2 horas a mais, brincadeira. Ok, o texto diz assim, o apóstolo Paulo nos diz assim nesse texto: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Capítulo 4 agora. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo.
Por isso é que foi dito, e aqui ele se refere ao Salmo 68, versículo 18, em algum sentido, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, crescendo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Gostaria de orar com você. Vamos orar. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, aqui está o texto da Tua palavra, inspirada pelo Senhor, trabalhada pelo Teu Espírito Santo, nas mãos, na lavra de Paulo, e também usada pelo Teu Espírito. Te pedimos, ilumina as nossas mentes, para que possamos na igreja contemporânea entender como nós devemos nos portar diante de tal grandiosidade do Teu plano sobre as nossas vidas, e que nós possamos entender a nossa função como igreja, e a função de cada membro da Tua igreja nesse todo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse é o assunto, vivendo um plano mais alto. Principalmente nos dias de hoje, nós precisamos disto. Viver num plano mais alto, viver uma vida de mais significado. Quando Jesus Cristo disse assim, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa abundância de vida que Jesus quis dizer, é exatamente esse significado de vida. Não é? Que nós tenhamos uma vida que valha a pena ser vivida. Ao olharmos para trás no tempo que nós já vivemos, nós podemos olhar com tranquilidade de consciência, no sentido de, valeu a pena o tempo que eu vivi, eu não vivi em vão todo esse tempo, e Deus tem colocado no meu coração, tanto é que em agosto, quando nós nos falamos de maneira mais direta, eu já toquei nesse assunto, porque eu tenho entendido, que como igreja hoje, a igreja contemporânea hoje, que foca muito o homem nas suas necessidades pessoais, que nós possamos e precisamos entender como viver um plano mais alto. Afinal de contas, Jesus morreu, afinal de contas, o próprio Deus tomou a forma de homem, o que não é pouca coisa, para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. Para quê? Para que realmente a nossa vida tenha significado, para que realmente ela valha a pena a ser vivida. Essa semana, eu fiquei muito impressionado com uma fala do vice-presidente eleito dos Estados Unidos, Mike Pence. Fiquei muito impressionado. Ele fez ali, num blog cristão, um testemunho dele como cristão, como ele na universidade tomou a posição ao lado de Jesus. E duas frases ficaram muito marcadas para mim. Uma frase é a seguinte: nunca
precisamos mais de Jesus como agora. E a outra frase, ele disse assim: devemos orar a Deus, não para que Deus esteja conosco, mas para que nós estejamos com Ele. Fiquei muito impressionado com essas duas frases de Mike Pence. Por quê? Porque ela veio do centro do poder da América. Existe esperança, eu vi nisso um ponto de esperança. Mesmo que o presidente eleito não tenha lá aquelas grandes inclinações para um testemunho cristão, como nós pudemos ver, pelo menos um vice-presidente pôde declinar ali um testemunho evangélico conservador, não é nem contemporâneo, porque a contemporaneidade vai na direção de um mundo secularizado, ou seja, o desapego total a qualquer forma de religião, onde nós vivemos um mundo hedonista, onde o prazer é mais importante, é o foco das atenções, uma vida centrada no homem, um sentido humanista para a vida do homem. Então, nós podemos perceber que do centro de poder de um dos países mais poderosos, vamos dizer assim, da terra, pôde sair uma frase, ou duas frases, tão contundentes assim. E uma terceira que me chamou muito a atenção, ele disse assim: Cristo é o centro da minha vida, e Cristo é o centro da vida da minha família. Então essas duas frases mostram que existem esperanças ainda por parte daquela nação, e ao mesmo tempo mostra para nós que nós realmente devemos focar a nossa atenção não naquilo que Deus esteja fazendo para nós, mas o que nós estamos fazendo para Deus. Essa é a perspectiva de serviço cristão. Geralmente, mesmo em nossas igrejas, as ênfases estão muito focadas em o que Deus pode fazer por mim. É o consolo de Deus, é o amor de Deus, é a atenção de Deus. Parece até que nós nos aproximamos de Deus com o objetivo de ser servidos por Ele, muito mais do que o servirmos. Então, essas duas frases eu quis colocar, porque uma que foi impactante, e outra que tem muito a ver com tudo isso que nós estamos conversando. Devemos orar para que, não para que Deus esteja conosco, como se nós fôssemos o centro de tudo, como se nós fôssemos o centro de todas as coisas, como se o objetivo de vida nossa fosse nós mesmos, mas que nós estejamos nos aproximando de Deus. Nesse texto que nós lemos, nós podemos ver aí uma base importante para 3 dimensões de vida. Essa base está no capítulo 3, a gente vai fazer alguns comentários sobre isso, do versículo 14 ao versículo 19, para 3 dimensões de vida que o apóstolo Paulo começa a tecer no capítulo 4. Parece que esse texto do capítulo 3 faz com que o apóstolo Paulo nos direcione, ou ele aponta para 3 dimensões importantes de vida, onde nós não somos o centro, onde nós devemos estar mais preparados e focando as nossas vidas em servir a Deus, muito mais do que ser servidos por Ele. A primeira dimensão é a dimensão relacional. Essa dimensão relacional nós desenvolvemos naquele domingo de agosto, que está do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 6. A dimensão relacional, onde ele fala de sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E fala que nós somos chamados
porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Enfim, ele estava enfatizando que uma dimensão importante para nós vivermos num plano mais alto é a dimensão relacional. E nós vimos como a comunicação é importante nesse viver um plano mais alto. Como a comunicação é importante no âmbito do relacionamento. Nós temos muitos problemas de relacionamento nos dias de hoje. No âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito social de maneira geral, no âmbito eclesiástico até, na igreja muitas vezes nós temos muitos problemas relacionais. Então, uma maneira de viver num plano mais alto é num aspecto com uma ênfase no relacionamento, no aspecto relacional. O outro que nós vamos focar um pouquinho mais hoje é no aspecto de serviço. Então vivemos um plano mais alto quando nos envolvemos no serviço, quando servimos. E depois, a partir do versículo 17 até o final, versículo 32, o apóstolo Paulo foca a nossa atenção na santidade de vida. Então essas três são as três dimensões importantes de um viver mais alto. A dimensão do relacionamento, a dimensão do serviço e a dimensão da santidade. Numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre essa terceira dimensão, que é a dimensão da santidade. Mas, por enquanto, vamos trabalhar um pouco essa questão do serviço. Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre por que o apóstolo Paulo mostra essas três dimensões. E aí é que entra naquela questão de você olhar a Bíblia como um todo, o texto de Efésios como um todo, para procurar entender os blocos aqui. Gente, Deus nos fez inteligentes. E com a habitação do Espírito Santo em nós, Ele foca as nossas atenções na palavra revelada. Aquilo que entendemos com a nossa compreensão, ao ler a palavra, vai influenciar aquilo que nós vivemos no nosso espírito. O cristianismo que vivemos não está em função do nosso sentimento. Ele deve estar em função da nossa compreensão. Deus evoca a nossa compreensão, por isso a palavra escrita, por isso a palavra revelada. Para que de maneira inteligente nós possamos estar olhando a Bíblia, lendo a palavra de Deus e com a nossa mente entendendo a revelação de Deus, influenciando, impulsionando o nosso espírito. Então, quando nós olhamos o livro de Efésios, nós vemos uma divisão básica, uma parte doutrinária e uma parte prática. A parte doutrinária praticamente é focada no capítulo 1 e o capítulo 2. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz, por essa razão, ali no versículo 14, se você olhar na sua Bíblia aí no versículo 14, ele começa assim, por esta razão, que razão? Pela razão que ele vem tratando desde o começo. Veja lá, então a gente vai lá no começo e já começamos a ver o seguinte, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu, porque nós fomos redimidos por Ele. Ele coloca aqui algumas dessas bênçãos. Nós somos escolhidos, nós somos vocacionados, nós fomos chamados para sermos santos, nós fomos dotados, presenteados com todas as bênçãos espirituais. Então ele faz uma série de considerações sobre esses aspectos básicos, como por exemplo, como era a nossa vida antes, não é? Capítulo 2, então do versículo 1 ao versículo 3, ele diz, olha, vocês antes estavam mortos no pecado, agora vocês estão renovados pelo Espírito.
Versículo 4, ele diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Então, quando a gente olha por esta razão, a nossa mente e o nosso coração vai para o que Paulo disse no capítulo 1 e capítulo 2. Que mostra as razões pelas quais ele faz o que faz. E o que ele faz? Ele se ajoelha diante do Pai. Sabe, a vida, para ser vivida num plano mais alto, ele deve ser vivida de joelhos. Mas difícil isso, nós não temos muito tempo para essas coisas, nós não temos muito tempo para nos envolver com a palavra, nós não temos muito tempo para nos envolver com Deus, e às vezes até cansa ficarmos de joelhos ali, e às vezes de joelhos nós acabamos até dormindo. Mas uma vida num plano mais alto, ela precisa ser vivida de joelhos. Então essa já é uma dica que o apóstolo Paulo dá aqui. O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo, não é? É um cara com uma maturidade religiosa imensa, porque antes mesmo da conversão, ele era um dos rabinos mais expoentes da religião hebraica. Ele era um fariseu de ponta, e depois que se converteu, com a experiência que ele teve, ele é um homem de maturidade espiritual incrível. Então ele era um cara inteligente, um cara que sabia muito, um cara de cultura muito grande, um cara de espiritualidade avançada, e ele diz: ajoelho-me diante do Pai. Para viver uma vida num plano mais alto, nós precisamos viver assim, de joelhos. E aí ele faz duas orações muito interessantes. Estou tentando desenvolver o porquê nós precisamos viver num plano mais alto, naquela dimensão que a gente vai tocar aqui, que é a dimensão do serviço cristão. Ele ora para que as suas gloriosas riquezas, com suas gloriosas riquezas, versículo 16, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Quando ele diz, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, as gloriosas riquezas de Deus, nós sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser, ele quer dizer que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Ele não toca nas nossas necessidades físicas, ele toca nas nossas necessidades emocionais, nas necessidades da alma. Quando ele diz aqui, fortaleça no íntimo ou no ser interior, ele está dizendo que nós precisamos estar sendo fortalecidos no nosso emocional, no nosso intelecto, na nossa vontade, no nosso pensamento. Então, quando ele fala homem interior, ele fala exatamente isso, nas nossas emoções, para que sejamos fortalecidos nas nossas emoções, para que sejamos fortalecidos na nossa psique, no nosso emocional, na nossa vontade. Sejamos fortalecidos nos nossos pensamentos, e muitas vezes a não qualidade de vida acontece por conta do baixo crescimento desse homem interior. Aquele texto que nós conhecemos bem, já citei várias vezes e cito com constância, de Provérbios 4:23, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Ele está trabalhando nesse homem interior. Então o apóstolo Paulo faz essa oração: olha, eu me ajoelho diante do Pai para pedir que vocês sejam fortalecidos no seu homem interior, para que Cristo habite no coração de vocês. Essa palavra habitar no coração não é simplesmente uma experiência de conversão. Não é simplesmente essa realidade, que é a realidade que todos nós, como crentes em Cristo Jesus, podemos viver, que é
ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Mas quando Jesus habita em nós, a ideia é que Jesus reine em nós. Percebe a diferença? Habitar é uma coisa, reinar é outra. Habitar é uma coisa, ter supremacia sobre os nossos sentimentos é outra. Ter supremacia sobre os nossos pensamentos é outra coisa. Ter supremacia sobre as nossas emoções é outra coisa. Percebe como, olhando nessa dimensão, olhando nessa perspectiva, nós podemos entender por que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É esse tipo de vida. Se nós formos qualificados no nosso homem interior, automaticamente o nosso homem físico vai receber as consequências disso. E às vezes nós atacamos as consequências e não a causa. Muitas vezes nós temos uma não qualidade de vida e atacamos as consequências e não a causa. E a causa é o enfraquecimento do homem interior. Por isso é que Paulo vai na causa. Olha, eu vou orar para que vocês sejam fortalecidos no seu íntimo, no íntimo do seu ser. E aí depois ele faz uma outra oração. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Ele usa duas metáforas aí. Uma, arraigados no sentido de enraizados, pensando numa árvore, pensando talvez numa sequoia. Não sei, eu recebi algum WhatsApp essa semana, acho que foi do pastor Adalberico, falando de uma sequoia de 90 metros de altura, com 6 metros de diâmetro, que não é destruída, não pode ser destruída nem pelo fogo. As suas raízes têm 10 metros de profundidade. Então, quando o apóstolo Paulo fala que ora para que nós estejamos arraigados, alicerçados no amor, talvez a visão da sequoia aqui, dessa árvore tão grande, possa nos ajudar a entender um pouquinho esse amor que a nossa vida precisa ser pautada. E usa uma outra metáfora, e alicerçados em amor. Ele pensa no alicerce do templo. Ele pensa num alicerce, talvez não pensa como nós pensamos, num prédio de 30 andares, pensando no alicerce desse prédio, que precisa ser muito mais do que 30 metros de alicerce, não é? Os engenheiros civis aí podem estar nos ajudando melhor nessa compreensão. Ou seja, o alicerce tem que ser importante, o alicerce tem que ser a base. E aqui ele fala que o alicerce é o amor. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, ou com amor, vocês possam, juntamente com todos, compreender, aí sim, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, porque senão nós não podemos dizer que conhecemos o amor de Cristo. Eu olho esse texto e com essas considerações, eu fico preocupado com o cristianismo que a igreja contemporânea mostra. Eu até compreendo mais por que tanto recurso que nós podemos dispor como igreja. Eu não penso só em Igreja Batista Boas Novas, eu penso na igreja contemporânea, com tantos recursos humanos, com tantos recursos tecnológicos, estando como igreja colocados nos mais diversos lugares, como Mike Pence, como vice-presidente eleito dos Estados Unidos, alguém com uma experiência dessa, colocado num lugar estratégico. Então eu penso na igreja, colocados em partes estratégicas desse mundo, consegue fazer tão pouco, influenciando tão pouco. Gente, se a igreja hoje influenciasse de fato, nós não teríamos os reflexos que temos visto na política.
Escândalos como temos visto na política. Essa semana, por exemplo, não vamos citar, porque não é o caso de citar, nós não vamos perdendo tempo para citar, mas todos sabem, está na mídia. Culpa nossa também como igreja, porque temos influenciado pouco. Muito bem, o apóstolo Paulo, quando trabalha esse capítulo 3 praticamente é um elo de ligação entre o capítulo 1 e 2 com o capítulo 4, 5 e 6, que tem aspecto prático. Ou seja, o que fazemos com a doutrina vai implicar ou vai ter consequências no que fazemos com o nosso cristianismo prático ali fora. E é aí que o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, vocês vivendo numa dimensão espiritual mais alta, não vivendo um nível mais alto, vocês vão poder trabalhar numa dimensão relacional, numa dimensão de serviço e numa dimensão de santidade. E aí eu quero trabalhar um pouco com os irmãos agora, aquilo que o apóstolo Paulo fala do versículo, especialmente do versículo 11 ao versículo 14. Quando ele diz assim, olha, eu designei alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Nós. Os santos, os santificados, os escolhidos, os chamados, os criados, como a gente vai ver daqui a pouco, não é? Ele está pensando nos santos. Então, quando ele diz, olha, eu designei alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, ou seja, a preparação dos santos é para a obra do ministério, para o serviço cristão, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que nós não sejamos como igreja, mas como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, mas, versículo 15, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então esse é o objetivo. Agora, quando ele diz aqui, olha, eu estou designando uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ele não está querendo dizer que ele levanta pastores mestres, evangelistas somente. No final, ali no versículo 15, ele diz assim, olhem só, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se em si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um de nós somos membros desse corpo. Cada um de nós é que faz com que esse corpo como um todo, que é a igreja, possa se movimentar de maneira adequada, possa fazer a sua função, possa exercer o seu ministério nessa sociedade, possa influenciar nessa sociedade. Alguns líderes são trabalhados no sentido desse preparo, que preparam, que explicam, que ensinam, que treinam, mas para que cada um de nós exerça a nossa função onde deve ser exercido. Então, não é porque você não é pastor, não é porque você não é um evangelista, ou não tem uma vocação para evangelismo, não é? Isso é coisa só do Ministério de Evangelismo e Missões, não é? Não, nós temos uma função, cada um de nós. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Em 1 Coríntios 12, é um dos textos que o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais. Abriram aí, 1 Coríntios 12, algumas folhas para trás?
quando ele diz assim, versículo 4, a partir do versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo Espírito, pelo único Espírito, a outros, poder para operar milagres, a outro, profecias, a outro, discernimento de espírito, a outra, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação dessas línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, cada um de nós temos pelo menos um dom. Cada um de nós temos uma capacitação, pelo menos uma capacitação, para trabalhar na igreja local, para trabalhar no lugar onde você trabalha, no exercício do discipulado, orando e ensinando aquele seu colega, não é, que não é crente, e de repente ele chega para você e fala: eu estou muito triste hoje. Ele levanta a bola para você chutar e a gente não faz nada muitas vezes. Não é? É um momento de discipulado, o momento de nós estarmos colocando o nosso dom, o dom de dizer o quê? Aquilo que Deus fez por nós, pode fazer por Ele. E muitas vezes nós não fazemos isso, nós não trabalhamos esses nossos dons, nós não trabalhamos essas nossas capacitações. Então, por isso é que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 15, ele fala que uma dimensão de viver uma vida de qualidade é a dimensão do serviço. Quer seja na igreja local, quer seja no trabalho, na sua família, no lugar onde você está. Nós precisamos viver essa dimensão de serviço. Sabe por quê? Por causa de algumas razões. Uma delas é aquilo que esse grande evangelista americano, Rick Warren, coloca: nós fomos criados para servir. Nós somos salvos para servir. E nós somos chamados para servir. E nós vivemos muitas vezes uma vida muito mais focada em nós, você percebe? Você percebe qual é o elemento que tira a qualidade da igreja local? É quando nós vivemos uma vida focada em nós e nós nos esquecemos que nós somos criados para servir, nós fomos salvos para servir. Olha como foi importante aquilo que Paulo nos ensinou no capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Efésios, para chegar nesse ponto agora. E nós fomos chamados para servir. Quando ali em Gênesis, no capítulo 3, no capítulo 12, desculpa, no chamado de Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele diz assim: olha, eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Ele estava apontando para a igreja. Deus estava apontando para você, para mim, para nós hoje. Nós somos abençoados, nós somos um grande povo, e o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios porque nós somos um grande povo. Somos famosos pelo que nós somos e pelo que nós fazemos.
fomos abençoados, mas fomos abençoados, Igreja Batista Boas Novas, para abençoar. Nós não fomos abençoados como um fim. Ponto. Nós não fomos abençoados como um objetivo final. Esse é um problema. Nós fomos abençoados para que por meio de nós somos abençoados para que por meio de nós, todas as famílias da terra sejam abençoadas. E isso acontece através do serviço. E o apóstolo, e Deus aqui através da escrita de Moisés, referindo-se a Abraão, aponta para nós como igreja. Por isso que a vida numa dimensão mais alta precisa ser vivida por causa disso, porque nós somos criados para servir, salvos para servir e chamados para servir. Olhando para o livro de Gênesis, olhando para o chamado de Abraão, que foi praticamente o início da revelação especial de Deus. Olha que coisa legal, olha que coisa importante. Olha só que link importante do Antigo Testamento no capítulo 3 com Efésios no capítulo 2, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que tem 6 capítulos. Fomos criados para servir. Deus, olhando para Jeremias, disse assim: antes que eu te formasse no ventre. Deus falou isso para Jeremias, mas Deus fala isso para nós também. Ele fala isso para mim, ele fala isso para você. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Santificar significa escolher, separar, reservar. Isso que significa santifiquei. As nações te dei por profeta. Profeta, o que é? Aquele que prediz o futuro? Não, aquele que prega a palavra. Aquele que anuncia a palavra. Aquele que anuncia a salvação. Aquele que leva as bênçãos de Deus a esse povo que precisa das bênçãos de Deus. Nós somos canais dessas bênçãos. Então nós somos criados para servir. Nós somos salvos para servir. Em Romanos 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo. O que significa santo? Dedicado, separado para o serviço. Gente, você percebe como a igreja está estagnada muitas vezes hoje? E por que a igreja está estagnada muitas vezes hoje? Viver num plano mais alto não é viver para nós. Viver num plano mais alto é levar em conta aquilo que Deus fez na pessoa de Jesus na cruz e ter uma vida com propósitos diferentes. Isso é viver mais alto. Somos chamados para servir. Não servir necessariamente como um obreiro em tempo integral, como um pastor necessariamente, como um missionário que deixa tudo e vai para outros países. Nós podemos fazer isso aqui, nós podemos fazer numa cidade como São Paulo, uma cidade cosmopolita como São Paulo. Podemos fazer isso. Só que, muitas vezes, hoje a gente tem uma ideia muito focalizada no voluntariado. De maneira específica, a Igreja Batista Boas Novas tem cerca de 800 voluntários. Mas o total de voluntários de Boas Novas deveria ser a totalidade dos seus membros. Se nós como membros somos 3.300, 3.400 pessoas, esse deveria ser o número de voluntários. Agindo, exercendo o seu dom em alguma área
ou às vezes fora, ou através de um estudo num lar, no trabalho, enfim. Isso é exercer uma vida num plano mais alto, através do serviço, através do ministério. E mesmo porque, gente, o Espírito Santo é a realidade no nosso coração, esse é um porquê muito importante. Se Jesus é a realidade no nosso coração, se a graça nos foi dada, como diz o texto que lemos aí no capítulo 4, versículo 7, a graça nos foi dada a cada um segundo a medida do dom, no capítulo 12, versículo 11 também. E distribuindo particularmente a como quer, ou seja, a graça nos foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Isso tem a ver com a experiência que cada um de nós tem em Cristo Jesus. Cada um de nós salvo por Cristo. Não só com Jesus habitando no nosso coração, mas Jesus reinando no nosso coração. E isso significa a expressão, redundando na expressão de Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito Santo. E muitas vezes nós não vivemos os frutos do Espírito Santo, sabe por quê? Porque nós não vivemos Jesus reinando de maneira plena no nosso coração. Tem um provérbio dinamarquês que diz assim: o que você é constitui um presente de Deus. Verdade, através do dom. O que nós somos constitui um presente de Deus. Estão acompanhando a ideia? Você concorda com isso? Cada um de nós somos, o que cada um de nós somos, constitui um presente de Deus. O detalhe é a segunda parte. E o que você faz, constitui um presente para Deus. Muito interessante esse provérbio. O que você é, constitui um presente de Deus. E o que você é, o que nós somos, e o que nós fazemos, aliás, constitui um presente para Deus. Então, vivemos em função do quê? Um outro porquê. Porque nós formamos uma equipe com Deus, quando nós trabalhamos o nosso ministério da maneira ideal. Quando nós trabalhamos os nossos dons. Quando nós buscamos ter uma qualidade de vida mais alto nesse âmbito, no âmbito relacional, no âmbito de serviço e no âmbito de santidade, nós formamos uma equipe com Deus. João 5:17, 19 diz assim: Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que nós vemos aí? Um trabalho em equipe, Deus e Jesus, ok? Viram isso? Perceberam isso? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E no versículo 19 ele diz: o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então nós formamos uma equipe com Deus, já que nós somos o corpo de Cristo, já que Jesus é o cabeça desse corpo. Você percebe como a igreja forma uma equipe com Deus, da mesma maneira como Jesus forma uma equipe com Deus. Jesus, como cabeça, forma uma equipe com Deus, e nós, como corpo, também formamos uma equipe com Deus. Porque Deus tem uma obra a realizar. Deus tem uma obra a realizar. Deus tem planos, Deus tem objetivos. O objetivo de Deus, e nós já falamos isso, e alguns se assustam, o objetivo de Deus para cada um de nós não é que nós sejamos bem-sucedidos. Esse não é o objetivo de Deus para nós. O objetivo de Deus para nós é que nós estejamos compondo com Ele uma equipe de tal formas que nós, a partir disso, vamos ser abençoados pelo fato de estarmos com Deus. É aquela ideia do Mike Pence. Oremos para que Deus, não para que Deus esteja conosco, mas para que nós estejamos com Deus. Porque se nós estivermos com Deus, automaticamente nós seremos abençoados. Então, igreja,
nós temos aí algumas dimensões bem importantes, uma já falada em agosto, que é a dimensão relacional. Outra, comentada um pouquinho mais hoje, através desse texto de capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 15, aqui, versículo 16, aliás, do capítulo 4 de Efésios, do como viver a nossa vida num plano mais alto. Vale a pena nós nos envolvermos com isso. Vale a pena nós focarmos a nossa atenção naquilo que Deus fez por nós e não naquilo que Deus vai fazer por nós. Estou já concluindo isto. Muitas vezes nós focamos a nossa atenção naquilo em que Deus pode fazer por nós. Parece que nós focamos a nossa atenção nisso. Nada em querer ser abençoados por Deus. Nada em querer ser consolados por Deus. Mas o grande problema é quando nós vemos o foco do cristianismo, o âmago do cristianismo, em sermos abençoados por Deus. Ora, nós já fomos abençoados por Deus ou não? Para onde você vai quando você morrer? Eu sei para onde eu vou, você sabe? Eu vou para o céu. Eu vou para o céu, eu vou estar com Deus eternamente. Que bênção maior que essa? E isso já deveria servir como base para vivermos uma dimensão mais alta, vivermos uma vida de mais significado, controlando os nossos pensamentos, fazendo que Jesus Cristo reine em nossos pensamentos, fazendo com que Jesus Cristo reine nas nossas emoções, fazendo com que Jesus Cristo reine na nossa vontade, que a nossa vontade expresse a vontade de Deus e não a nossa própria. Focando a nossa atenção naquilo em que nós somos, porque Deus nos galardoou com dons para que possamos formar uma equipe com eles. E como nós podemos fazer isso? Existe todo um esforço da igreja, e principalmente em alguns momentos específicos, que nós trabalhamos como achar o seu dom, como descobrir o seu dom, para que nós possamos, a partir disso, sermos mais felizes, termos uma vida de mais significado, porque a nossa felicidade não está naquilo em que nós queremos receber de Deus. A nossa felicidade está naquilo em que nós já recebemos de Deus. O que precisamos é dar um pouco mais de expressão e viver um pouquinho mais esse plano mais alto como igreja. Mas numa próxima oportunidade eu vou retomar no capítulo 3 como base de como viver essas três dimensões. E nós vamos falar sobre a dimensão da santidade. Amém? Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Precisamos, sem dúvida nenhuma, da ajuda do Todo-Poderoso. Precisamos da ajuda desse Deus que tudo pode e que tudo já fez por nós. Pai, nós queremos viver uma vida de mais significado, uma vida que vale a pena ser vivida. Não por conta daquilo que nós construímos em termos de planos, de objetivos, mas por aquilo que o Senhor já construiu por nós. Os dons que o Senhor já nos deu para que pudéssemos trabalhar em equipe com o Senhor de maneira mais eficaz. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ter uma vida, vivendo uma vida num plano mais alto e sendo mais eficaz como igreja. Nós temos a convicção de que muito precisamos fazer ainda. Nós temos a convicção de que o Senhor nos fez como igreja, abençoados como somos, para abençoar toda uma geração. A geração que vivemos juntos. Somos uma geração que vive junto com a geração
atual. É nossa responsabilidade essa geração. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós não conseguimos viver uma vida que vale a pena e nós não conseguimos abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Ajuda-nos nisso, ó Deus, para que através do serviço, através do ministério, nós possamos ser usados pelo Senhor. É a nossa oração, que fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa viver uma tarde que vale a pena ser vivida diante de Deus. Vamos ficar em pé e vamos receber a bênção apostólica. E aí nós estaremos despedidos. E você deve voltar às 18 horas. Vale a pena nós cultuarmos a Deus também à noite. Nosso Deus entregou-se totalmente por nós. Nós não podemos nos entregar parcialmente a Ele. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça restauradora, reconciliadora e salvadora de Jesus, e a ação plena do Teu Espírito, que nos galardoa com tantos dons, esteja entre nós e com todo o Teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a noite. Deus abençoe você.